Com certeza você tem um calendário aí na sua casa, mas você sabia que além do nosso, que é o gregoriano, existem outros 7 calendários espalhados pelo mundo? Fique ligadinho, porque depois da vinheta você vai conhecer quais são os 8 tipos de calendário. Existem 8 tipos de calendários utilizados no mundo. Eu vou falar aqui um pouco sobre os 8 diferentes tipos de calendários existentes no mundo e como, é claro, são utilizados pelos povos na contagem do tempo. Você sabia? A ideia de fazer um calendário surgiu da necessidade de se medir o tempo para comemorar festas religiosas e para plantar e também colher. A contagem dos anos na era cristã é feita a partir do nascimento de Jesus. No ano 525, o monge Dionísio, ele fixou essa data em 25 de dezembro, no ano 753 da fundação de Roma. Assim, o ano romano 754 corresponderia ao ano primeiro da era cristã. Coisa doida, né? Pesquisadores da Bíblia, porém, acreditam que a data correta do nascimento de Jesus seria no ano 748 do calendário romano. O período anterior ao nascimento de Cristo é computado em contagem regressiva. O primeiro calendário foi criado por Rômulo no ano de 753 da fundação de Roma. O ano tinha 304 dias e dividia-se em 10 meses. Começava em 1º de março. Mais tarde, Júlio César reformulou o calendário com a ajuda do astrônomo Sosígenes. Decidiu então que o ano comum seria de 365 dias e que, para ajustar o ano solar ao ano sideral, se acrescentasse um dia de 4 em 4 anos. O ano de 366 dias recebeu o nome de bissexto. Esse calendário passou a ser usado a partir de 45 a.C. e foi batizado de Juliano, em homenagem, é claro, a Júlio César. Acontece que ao arredondar o ano para 365 dias e 6 horas, Júlio César arrumou outra confusão. Em 1582, por conta desse erro de 11 minutos e 14 segundos, a diferença entre o ano e o ano solar eram de 13 dias. O Papa Gregório XIII, ele corrigiu o calendário. Ele tirou 13 dias do ano, ordenou que após 4 de outubro de 1582 viesse o dia 15. Estabeleceu também que o último ano dos 3 primeiros séculos não seriam bissexto. Os anos de 1700, 1800, 1900 foram, portanto, anos comuns. Já em 2000, ele foi bissexto. Vamos lá aos 8 calendários usados pelo mundo? Number 1, vamos falar, claro, do calendário gregoriano. O calendário gregoriano, o nosso calendário, foi promulgado pelo Papa Gregório XIII e em 24 de fevereiro de 1582. Trata-se de um calendário solar, baseado na órbita da Terra ao redor do Sol. Com os estudos realizados, contabilizou-se que um ano solar tem 365 dias. Como acreditavam que Jesus nasceu em dezembro, estabeleceu-se que o ano iniciaria após o seu nascimento, em janeiro, e terminaria em dezembro. Esse calendário foi instituído para substituir o calendário juliano. Já falamos um pouco dele, né? Por causa de alguns erros apresentados na contagem do tempo. Com o calendário gregoriano, as estações do ano passaram a acontecer aproximadamente nas mesmas datas. Assim como o calendário juliano, o calendário gregoriano também tem o ano bissexto. Tá muito claro, né? Tô falando rápido demais não, né? Entretanto, uma nova fórmula foi criada para estabelecer quando ocorreria, levando em consideração que o ano seja múltiplo de 4.
e 400, é claro, né? Mas não múltiplo de 100. Uma curiosidade é que para que o calendário entrasse em vigor, o primeiro dia após 4 de outubro de 1582 passou a ser 15 de outubro, fazendo com que 10 dias desaparecessem. Pelas mudanças realizadas, o calendário gregoriano está 13 dias à frente do calendário juliano. Atualmente, a maioria dos países, inclusive, é claro, o Brasil, segue este calendário. Além disso, a ISO 8601 utiliza-o como padrão internacional para estabelecer dias e horas. Vamos para o number 2? Eu vou falar agora do calendário juliano. O calendário juliano, ele foi instituído por Júlio César e entrou em vigor em 46 a.C. para alinhar a contagem do tempo com a ocorrência das estações do ano. O calendário juliano é um calendário solar que substituiu o calendário romano vigente naquela época, cujo ano era composto por 355 dias divididos em 12 meses. Entretanto, foi calculado que um ano deveria ter 365 dias e 6 horas. Para realizar a transição de um calendário para o outro, em 46 a.C., o ano teve 455 dias distribuídos em 15 meses. O ano civil, cujo início se dava no mês de março, foi dividido em 12 meses, que alternava em 30 e 31 dias. Para compensar o tempo que se perdia pelas 6 horas não contabilizadas, a cada 4 anos era somado um dia a mais ao calendário, caracterizando-se como um ano bissexto, onde o mês de fevereiro, o último mês, passava a ter 30 dias, ao invés de 29, como nos outros anos. Uma curiosidade sobre o calendário juliano, né, é que os meses de julho e agosto, ambos com 31 dias, foram criados para substituir os meses quintilis e sextilis, né, em homenagem a Júlio César, é claro, né, e também o César Augusto. Number 3 o calendário chinês, o mais antigo calendário existente. Segundo os registros históricos, é o calendário chinês, criado pelo imperador Huangdi. Seu início é datado entre 2697 a.C. ou 2597 a.C. Trata-se de um calendário lunisolar, orientado pelos movimentos da Lua e do Sol. O ano no calendário chinês possui 354 dias, mas para permanecer em acordo com o ciclo lunar, a cada 3 anos o calendário recebe um mês a mais. A contagem do tempo pelo chinês é dividida em ciclos, onde cada um tem a duração de 12 anos e recebe a figura de um animal do zodíaco chinês para representá-lo, né? Os anos de um ciclo seguem os seguintes signos: rato, boi, tigre, coelho, dragão, cobra, cavalo, cabra, macaco, galo, cachorro e também porco. O Ano Novo Chinês não ocorre em uma data fixa, podendo ocorrer entre 21 de janeiro e 20 de fevereiro do calendário gregoriano, ao surgimento da primeira lua nova, sempre assim. Atualmente, o calendário oficialmente adotado pelos chineses é o calendário gregoriano, enquanto que o calendário chinês é utilizado apenas para marcar as comemorações de sua cultura. Vamos ao número 4 agora? Number 4. Vamos falar do calendário judaico. O calendário judaico é utilizado por mais de 3.000 anos pelo povo judeu. A contagem do tempo é baseada nas suas crenças, seguindo a Torá. Trata-se de um calendário unisolar, cujos meses são dados pelo intervalo entre 2 lunações, e a contagem dos anos é feita de acordo com ciclos solares.
Para manter a passagem dos anos de acordo com o movimento da Terra ao redor do Sol, os anos podem ter 12 ou 13 meses, divididos entre 29 e 30 dias. Os meses do calendário judaico são Nissan, Liá, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishrei, Sheshvan, Kislev, Tevet, Shevat e Adar. Desculpa pela pronúncia, o meu hebraico ainda está em nível básico. O primeiro mês desse calendário é o Nissan, né? Ele marca a saída do povo hebreu do Egito, quando comemora-se a Páscoa. Tá bom? Tá entendido? Então vamos para o number 5, que é o calendário islâmico. O calendário islâmico, ou calendário muçulmano, tem sua criação atribuída a como que se fala? Hazrat Umar bin al-Kabat. Eita, meu Deus do céu! Um ano no calendário islâmico dura entre 354 e 355 dias. E os meses são divididos entre 29 e 30 dias, de acordo com as fases da lua. O surgimento da primeira lua nova determina então o início de um mês. O sexto dia da semana, sexta-feira, no calendário gregoriano, é considerado sagrado, reservado à oração para os muçulmanos. Sendo assim, os dias úteis vão de domingo a quinta-feira. Por ser um calendário lunar, há uma diferença de aproximadamente 11 dias em relação ao calendário gregoriano. Por isso, muitos países utilizam o calendário gregoriano para as atividades civis e o calendário islâmico para as comemorações ligadas à religião. Vamos ao number 6, é o calendário etíope. O calendário etíope, ou calendário eritreu, é o principal calendário utilizado na Etiópia, cuja organização é próxima do calendário juliano, devido à semelhança entre os cálculos astronômicos utilizados. Por ser um calendário solar, sua contagem do tempo leva em consideração a duração do movimento da Terra do Sol, que simboliza um ano solar. Interessante. Ao todo, o ano tem 13 meses, sendo 12 meses com 30 dias, e o último mês com apenas 5 dias. A cada 4 anos ocorre um ano bissexto, e o 13º mês recebe um dia a mais. Eita! Para os etíopes, Jesus nasceu 7 anos antes do que o calculado no calendário gregoriano. Os cálculos alternativos do calendário etíope também são aplicados no início de um ano. Para eles, o ano inicia quando o calendário gregoriano, estamos em 11 de setembro ou 12 de setembro, nos anos bissextos. Essas diferenças de cálculo fazem com que o calendário esteja entre 7 e 8 anos atrasados em relação ao nosso calendário, que é o calendário gregoriano. Number 7, é o sétimo, é o calendário Junshi. O calendário Junshi, acho que essa é a pronúncia, né? Ele é utilizado na Coreia do Norte. Esse nome provém da ideologia política Junshi, que significa autossuficiência em coreano, utilizada no país. Trata-se de um calendário solar, cuja divisão segue a mesma cronologia do calendário gregoriano. Entretanto, ao invés de utilizar o nascimento de Jesus para marcar a contagem dos anos, como faz o calendário gregoriano, né? O ano primeiro do calendário Junshi é iniciado em 1912, o ano do nascimento do líder Kim Il-sung, fundador da dinastia. Embora comemorações conhecidas como o Ano Novo, o Dia do Trabalho, sejam celebradas na Coreia do Norte, as que recebem maior destaque são as que estão ligadas às suas ideologias. O feriado mais importante do calendário é o aniversário do líder, é claro, né? O fundador Kim Il-sung, em 15 de abril, chamado de o Dia do Sol.
Outras datas comemorativas importantes são Dia da Libertação da Coreia, 15 de agosto, Dia da Fundação da República, 9 de setembro, Fundação do Partido dos Trabalhadores da Coreia, 10 de outubro, e dia, claro, da Constituição, 27 de dezembro. Agora, a última, saideira, calendário maia, é o number 8. O calendário maia é um sistema de contagem do tempo criado pela comunidade maia pré-columbiana por volta do século 6 antes de Cristo, utilizando conhecimentos astronômicos e matemáticos. Muito utilizado na América Central, esse calendário combina dois calendários cíclicos: o Tzolk'in, que é um calendário divino, e o Habi, que é um calendário civil. O tal Habi é um calendário solar que conta com 365 dias distribuídos em 18 meses de 20 dias, o que totaliza aí 360 dias. Há 5 dias que são considerados maus, motivo pelo qual os maias os excluíram do seu calendário, apesar de saberem que eles completam a duração do ciclo solar. Já o Tzolk'in ele conta com 260 dias, em referência ao tempo da gestação humana. As suas semanas duram 13 e 20 dias e são intercaladas. Ele é utilizado em datas dos eventos religiosos, bem como na marcação de acontecimentos importantes, como um casamento, né? Um exemplo. As datas do calendário maia são formadas pela posição observada em duas rodas que representam os calendários Tzolk'in e Habi, girando em diferentes direções. Além desses dois calendários, havia também o calendário de conta longa, utilizado apenas para determinar os ciclos universais, contabilizados em 2.880.000 dias. Para a civilização maia, ao final de um ciclo, o universo seria destruído e um novo criado. Por isso, em 2012, 2012, especulou-se que seria o fim do mundo, já que nesse ano ocorreu o final de um grande ciclo. Tá bom? Esse foi um Café com Pastor especial, né? Uma aula aí de história. E eu espero, é claro, que eu tenha contribuído com o seu aprender, tá bom? Grande abraço e até o próximo Café com Pastor. Aproveite o café, hein?